CT1 AY, chama geral 40 metros, alô 40, 40 metros, alô 40 metros, chamada geral 40, CT1 AY, chama geral 40 metros, CT1 AY, desculpa. Este problema das comunicações tem uma certa magia, porque ainda não se conseguiram encontrar explicações para determinados factos. Os amadores que trabalharam muito Angola e Moçambique, aqui há poucos anos, diariamente tinham este problema muito interessante. Quando nós apontávamos as antenas para Angola, por exemplo, ou para Moçambique, que estava mesmo aqui do lado, nós passávamos sobre uma série de países onde havia radioamadores também. E o que acontecia por norma é que nós conseguíamos primeiro ouvir as estações mais longe, da África do Sul, e pouco elas iam enfraquecendo, iam pela Namíbia e a pouco começavam a aparecer as estações de Angola. E conseguíamos manter comunicação com as estações de Angola durante várias horas. Depois começavam a enfraquecer as estações de Angola, apareciam estas de mais de perto, mas podia aparecer exatamente o contrário, aparecer da África do Sul. Como podia não haver propagação nesta direção de Angola e haver um bocadinho ao lado para Moçambique, e era extraordinariamente interessante ver que com emissores da ordem, por exemplo, da potência dos 10, 20 watts, era possível estabelecer comunicações tão eficientes e durante tanto tempo com estações a tão longa distância. Pensou-se noutra situação muito interessante, que era, há países que também têm radioamadores, desde que estão muito próximos, inclusivamente a própria África do Norte, todos estes países que vêm para aqui abaixo, embora isto seja uma zona desértica, mas enfim, há outros países aqui que também têm radioamadores. E nós perguntávamos a nós próprios, ora, se eu estou a atingir uma distância tão grande como para Angola, porque é que eu não estou a ouvir este mesmo tempo todas as estações que estão pelo meio? Porque é que elas ficaram no vácuo? Então, pensou-se que nestas camadas, e pensa-se ainda hoje, que estas camadas, vamos supor que a camada é a que está favorável, que está aberta para a propagação, pensou-se que, para que os sinais com tão pouca potência pudessem lá chegar, sentir a absorção dada pelas muitas reflexões, porque inclusivamente nestas reflexões ouviríamos este país, na próxima ouviríamos este país, na outra ouviríamos este país, mas na prática isto não acontecia. Nós não ouvíamos estes países e íamos ouvir um que estava muito longe. Logicamente que devia haver uma espécie de canalização ou túnel que fizesse acompanhar a camada e em determinada altura caía e vinha a apanhar a zona pretendida. Isto continua a parecer ser verdade, porque no caso das comunicações entre Portugal e os Estados Unidos, nós temos os açorianos que estão aqui metidos no meio. Ora, dava a sensação de que, apontando a antena para a América, nós teríamos sempre, inevitavelmente, os açorianos no nosso campo de recepção. E, não obstante, isso não acontece. Muitas vezes nós conseguimos comunicar muito bem com os Açores, não conseguimos comunicar com os Estados Unidos, noutras vezes conseguimos muito bem os Estados Unidos e os Açores, nada. Esta matéria da propagação tem levado a estudos científicos a nível mundial consideráveis e, tal e qual como nos boletins meteorológicos, também se fazem as previsões de propagação. Essas previsões de propagação foram descobertas de uma maneira também muito curiosa. Analisando o Sol, naturalmente não olhando para ele, sem proteção, mas através de filtros apropriados, por exemplo, os filtros fumados, com que se veem os eclipses,
constatou-se que apareciam no Sol pequeninas manchas, à nossa vista, pequeníssimas manchas, mas manchas estas que, à grandiosidade do tamanho do Sol, são buracos monstruosos de milhares de quilómetros e que tinham a grande desvantagem, a grande vantagem de proporcionar uma variação de fluxo magnético que vinha a pouco e pouco influenciar estas camadas ionizadas. Quando se analisavam o aparecimento destas manchas, que aparecem e desaparecem, que é o mais interessante e o fenómeno, podia-se dizer que nós íamos ter uma atividade de propagação excepcional. Isto era muito interessante e ainda hoje, quando verificando o aparecimento destas manchas solares, se pode prever com uma certa certeza que vai haver uma alteração nas condições de propagação das ondas eletromagnéticas e com uma precisão bastante boa. Eu queria vos falar ainda de um outro problema, ainda pode ser mesmo aqui. Quando estes feixes, quando o tal gerador, voltando atrás um bocadinho, quando apareceu a descoberta de que um detector especial podia receber esses ruídos dos tais emissores de faísca, constatou-se que, medindo a velocidade com que as comunicações eram feitas, estabeleceu-se que elas eram irradiadas a uma velocidade louca, muito próximo dos 300 mil km por segundo. E estabeleceram-se determinadas frequências estas que, depois de fazer as contas, chegou à conclusão a que deram o nome de ondas longas. Era uma onda tão grande, uma sinusoide tão grande, que nós chamávamos uma onda longa. Estas ondas longas ainda hoje são utilizadas por muitos serviços e, inclusivamente, se veio a descobrir que havia grande utilidade. Há estações que estão a trabalhar noite e dia com emissores poderosíssimos, porque era preciso muita potência para conseguir irradiar nestas ondas longas. Vamos considerar a onda longa, estamos aqui, e vamos supor uma média de 200 kHz. Passado algum tempo, constatou-se que quando subia a frequência, começava-se a conseguir comunicar com maior distância. Esse esforço foi extraordinário e conseguiu-se penetrar na zona das ondas médias, e vamos supor 900 kHz. O meio das ondas médias. Depois chegou-se à conclusão de que quanto mais se apertava na frequência, ou melhor, quanto mais se conseguisse subir na frequência, essas condições de comunicar a maior distância cada vez era melhor. Então, chegou-se à conclusão de que poderíamos chamar, se estas já eram médias, que eram umas médias curtas, e então arranjou-se uma designação chamada ondas curtas. Aqui foi uma coisa espetacular, porque se chegou à conclusão que, vamos supor, 7 MHz como média. Chegou-se à conclusão de que uma irradiação nesta frequência, com emissores de muito pequena potência, já se conseguia fazer comunicações do milhar de quilómetros, dos 2.000 km, com bastante facilidade. Ainda hoje, os 7 megaciclos, que são obtidos através desta aparelhagem, dá-nos possibilidade de comunicar dentro do país, por consequência, os 300 km para o norte e para o sul, dado que estou em Benavente, assim como, no mesmo instante, se pode estar a falar com Espanha e com França. Em determinadas condições, quando se abre a propagação para mais longe, perde-se a mais perto. E, por norma, é esta história da reflexão, quando se começa a atingir uma distância muito grande, as estações que estão no meio não se conseguem ouvir. Este trabalho, a penetração nas ondas curtas, já se deve muito aos radioamadores, porque foi tão difícil passar das ondas médias para cima que se pensou nessa época, por cerca de 1912, que não havia grande interesse em ir para estas frequências, porque umas horas havia propagação, noutras não havia,
ou seja, umas vezes podia-se comunicar a longa distância e noutras horas já não se podia. Os radioamadores agarraram-se a estas frequências e começaram a ver o que é que acontecia mais para cima. E foram descobrir que havia condições muito interessantes, deram um salto para os 14 megaciclos, e podia-se pensar, então 714, porquê 714? Porque isto é uma harmónica, e como havia muita dificuldade em arranjar os cristais, porque eram muito caros, o que se gerava, o que se obtinha era um cristal para uma banda inicial, no caso inicial era 3,5, dobrava-se a frequência, punha-se a segunda harmónica nos 7, dobrava-se outra vez a frequência, ia-se para os 14, e nós assim, com o mesmo cristal, só com a utilização de vários artifícios, com as bobinas, com os circuitos sintónicos, íamos obrigando o emissor a ir para novas frequências, e não só emissores como receptores. Este avanço para as ondas curtas alertou o mundo todo que era um luxo, digamos, era uma luxaria estarem os radioamadores a utilizar frequências específicas e que conseguiam manter dia e noite comunicações extraordinárias à volta do globo. Claro que rapidamente as estações de broadcasting tiveram que utilizar o mesmo sistema se quiseram utilizar as longas distâncias como nós estávamos a fazer. E hoje os radioamadores ficaram consignados a estes pequeninos pontos do espectro de frequência e o resto nos intervalos está completamente cheio das estações de broadcasting. Mas isto não ficou por aqui, naturalmente. Os 14 megaciclos deram origem à segunda harmónica. Desde 14 lá fomos parar aos 28. E depois dos 28, ainda mais. O aparecimento destes 28 megaciclos deu origem a experiências espetaculares, em especial no radioamadores, porque esta frequência, devido à grande multiplicação de frequência que nós estávamos a fazer, cada vez mais pequeninas eram as potências obtidas, à parte de que os elementos intervenientes nos equipamentos, as válvulas, que entretanto tinham sido cada vez mais desenvolvidas, eram difíceis de fazer funcionar nestas frequências muito altas. Mas o fenómeno mais interessante que apareceu aqui foi a descoberta de que se subia mais dos 28 megaciclos, quando se pretendia ir, por exemplo, para os 50 megaciclos, ou para os 56, estas frequências já não eram recebidas de volta. Havia, de certeza, amadores colocados em várias partes do mundo a experimentar esta frequência, mas dificilmente a obtinham. Ou quando a obtinham, era muito fraca. Então é porque, pensou-se, estas frequências não eram devolvidas pelas camadas ionizadas. Toda a irradiação perdia-se para o espaço. Isto foi uma descoberta excepcional, mas não fez com que se perdessem por aqui as atividades do prosseguimento de atividades acima desta frequência. O que se sabia é que estas frequências transmitiam-se muito bem a poucos quilómetros de distância. No advento da televisão, os primeiros canais da TV foram logo utilizados muito próximo desta frequência dos 56 megaciclos. E o canal 5 veio ainda perto desta frequência. Depois foram consignadas frequências a outros serviços, é o caso da televisão. A televisão arrancou muito perto dos 50 megaciclos no canal 3 da televisão, veio o canal 4, depois há uma brecha aqui metida no meio que se deu às frequências da televisão, o caso da televisão da frequência modulada e não só, são os 80 megaciclos que estão colocados aqui, toda aquela banda, não esquecer, e é interessante notar que abaixo um pouco dos 80 existem centenas ou milhares de estações que estão dentro dos 70 megaciclos, serviços oficiais, policiais, militares, etc. Depois dos 80 megaciclos, quando acaba a banda nos 108 megaciclos, arrancam frequências que ainda não pertencem à televisão e estão consignadas a bombeiros, GNR, polícias, aviações, etc. Estão ainda todas consignadas aqui.
E logo a seguir começa a televisão outra vez, com o canal 6, o canal 7, o canal 8, etc, etc. Até se esgotar aquela banda dada à TV neste canal, a segunda parte dos canais de TV, e depois dá um salto muito grande para a banda de UHF, Ultra High Frequência, frequências muito altas, em que se colocaram o Lisboa, o segundo canal da TV por norma. Mas podia-se dizer, então, e daqui até aqui? Até aqui está tudo cheio de milhares de estações que, entretanto, foram consignadas por serviços do Departamento de Estado das Telecomunicações a muitos outros serviços que estão a trabalhar nesta zona. Agora vejamos, à guisa de curiosidade, um facto que tem acontecido. Um tipo que se dedica à pintura podíamos considerar um mau vizinho. É um vizinho porque cheira a tinta, porque nunca está quieto, porque anda sempre na casa para trás e para a frente, está a ver os quadros de pé, os quadros de longe, quadros no chão, quadros em cima, quadros em baixo, quer dizer, é um vizinho mais ou menos barulhento. O caso do radioamador é com esta necessidade de experimentar frequências, a montar novas antenas, irradiar energia, acaba por ser muitas vezes considerado um mau vizinho, porque pode vir a ocasionar interferências que ele não estava nada interessado noutros serviços. Mas vejamos este caso presente. Na atualidade, e era um problema que não existia antigamente, há muita gente, muitos milhares de pessoas em Portugal que, por virem com certa dificuldade os canais de TV em determinados pontos do país, foram comprar amplificadores de antena. Esses amplificadores de antena, infelizmente, não foram e não têm sido, ao que saibamos, suficientemente vistoriados, e são amplificadores que abarcam toda a gama de TV até o UHF. Agora, repare o que é que vai acontecer. Eles querem simplesmente ver a televisão que está aqui e que está aqui. Mas o amplificador vai amplificar todas as estações que estão aqui no meio, que não tinham nada que penetrar neste receptor, nos receptores de televisão. Claro está que quando uma pessoa está a ver televisão e de repente tem interferências no radioamador, pensa que a culpa é do radioamador. Mas o radioamador não tem culpa nenhuma porque lhe foi consignado estar nesta gama aqui metida. Assim como os serviços de bombeiros, os serviços de telecomunicações da GNR, polícia, etc. É tudo uma questão da proximidade das antenas. E naturalmente que não vamos parar estações oficiais ou não oficiais, mas que estão autorizadas a funcionar numas determinadas frequências, porque uma pessoa ou duas ou três pessoas se lembraram de comprar amplificadores que não só servem para amplificar a televisão, mas conseguem receber também estações indevidas. Na realidade é incompreensível que obrigar o radioamador a suspender a sua transmissão porque está a interferir, em vez de combinar amigavelmente com a estação de rádio e saber qual é a hipótese que existe de fazer com que este amplificador da antena não receba o radioamador, porque não tem nada que receber o radioamador. Eu lembro-me de que há muitos anos estava em casa a fazer umas comunicações e apareceu-me uma pessoa a bater à porta, um indivíduo que eu não conhecia, furibundo, extremamente excitado, a perguntar-me se eu tinha uma estação de rádio. Assim, tenho, sim, senhor, estação de rádio. Mas o senhor está-me a interferir no telefone. Eu levo a vida a levantar-me para atender o telefone e quando eu levanto o auscultador só ouço a falarem coisas que não me interessam para nada. Então. E o senhor acha que isto está bem? Eu disse-lhe, eu acho que não está bem, eu acho que está péssimo. Então, mas o senhor tem que acabar com isso, perdão. Há uma grande confusão nesse aspecto. É que eu não tenho nada que entrar no seu telefone, nem o senhor tem nada que ouvir as minhas comunicações. E a título jocoso, para acalmar até o nervosismo da pessoa, eu disse-lhe, se o senhor está a ouvir rádio através do seu telefone, provavelmente terá que pagar uma taxa extra à televisão, à rádio, à emissora nacional, nessa altura, porque não pode ouvir rádio. Não faltava mais nada.
o homem todo furibundo, dizia, olha, eu até lhe indico as entidades a quem o senhor deve dirigir-se, porque na verdade o seu telefone não é para ouvir rádio, e se está a ouvir, está mal. O homem não ficou muito convencido, mas lá foi, e passados uns dias apareceu-me completamente diferente, a pedir-me desculpa da maneira como tinha falado e tal, porque na realidade depois tinha sido informar e tinha chegado à conclusão de que a culpa não era minha, e que já tinham colocado uns filtros no telefone e estava tudo correto. Esplêndido. Toda a gente deve fazer assim, porque cada um paga as suas taxas para fazer um determinado trabalho. O radioamador funciona numa prospecção científica que deseja manter, para a qual paga taxas que não são nada baratas, envolve muito tempo e muita despesa que tem que ser muito tomada em consideração e que naturalmente interessa, que quer viver a paz com os seus vizinhos e colaborar para que essas interferências sejam cortadas. Este problema de utilizar uma frequência muito afastada da que nós pretendemos na saída deu origem a uma série grande de dificuldades, porque o emissor teria que gerar uma distorção considerável em, por exemplo, 3,5 para podermos aproveitar a segunda harmónica nos 7, a terceira harmónica, a quarta harmónica, a quinta harmónica, etc. Isto deu origem a que os equipamentos do radioamador tivessem de ser, e todos os equipamentos, aliás, tivessem que ser muito bem cuidados na eliminação destas harmónicas para evitar que, quando um tipo estivesse a funcionar nos 3,5 megaciclos, a sua transmissão espúria, nesta nos 7, nos 14, 28, não fosse interferir com outras comunicações no vasto espectro. Da mesma maneira, uma transmissão de uma frequência perto dos 28, no caso dos 27 megaciclos, que está consignado à banda do cidadão, uma pequena parte dos 27 megaciclos, essa frequência, esses emissores, se não forem trabalhados com bastante cuidado, vão provocar interferências consideráveis nas frequências acima de harmonicamente relacionadas com outros departamentos que não têm nada a ver com as transmissões.